Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro, está começando a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mutirão Direito a Ter Pai. Vamos falar também sobre a primeira mostra de arte do grupo Cavalete de Rua. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebats@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje nós recebemos o terapeuta Francisco Magaldi e o professor e economista José Jamil Adum. E como convidados de hoje recebemos a coordenadora regional da Defensoria Pública da Zona da Mata, doutora Ana Lúcia Leite, e os artistas plásticos Viano Raim e Ramon Brandão. E está aberto em várias cidades do estado o cadastro para o mutirão Direito a Ter Pai, a iniciativa da Defensoria Pública, e tem como objetivo possibilitar o reconhecimento da paternidade nos casos em que a pessoa não tem o nome no registro de nascimento. E hoje você vai saber mais informações da inscrição e também como funciona esse mutirão. Para isso, a doutora Ana Lúcia Leite está aqui conosco, coordenadora regional da Defensoria Pública. Obrigado pela sua presença aqui. E para a gente começar, qual que é esse principal objetivo, né, do mutirão Direito a Ter Pai? Como que surge essa ideia? Bom, o mutirão Direito a Ter Pai surgiu da demanda na Justiça das investigações de paternidade. E, em razão disso, a Defensoria Pública diligenciou e o Tribunal de Justiça apoiou a realização desses exames de DNA que facilitam porque evitam processos para que essas soluções da paternidade sejam resolvidas. Agora, é paternidade e maternidade também, tem casos. Então o reconhecimento da maternidade também pode ser feito, costuma ter um caso ou outro, mas ele é realizado. E a questão de vagas, assim, quantas vagas? Nós temos 90 vagas, assim como ano passado, são 90 inscrições. A pessoa deve ir munida dos seus documentos pessoais, né? No caso, a mãe, a genitora, com o investigando. E fornecer o endereço super certinho do investigado. Por que eu insisto nisso? Porque a Defensoria, ela não tem o poder de convocar sob pena. A Defensoria solicita, ela convida a presença do investigando para vir a realizar o exame de DNA. Então, a gente precisa localizar a pessoa no endereço mais correto possível, porque senão a pessoa não vai frustrar a expectativa e ainda perde a vaga daquele atendimento. Doutor, antes de continuar falando um pouquinho sobre esse mutirão, eu gostaria de esclarecer mais sobre o papel da Defensoria, né, para que as pessoas pudessem entender mais qual é o papel de vocês. A Defensoria Pública é uma instituição autônoma, independente, que atua para defender os interesses do cidadão carente. O que é o cidadão carente hoje? É que ele, pela lei, a gente atribui um valor de hipossuficiência mais ou menos em torno de 3 salários mínimos ou caso a caso escolhido. Nós atuamos na área criminal, área da infância e juventude, toda a questão da demanda da saúde lá nos juizados especiais, onde é realizado hoje, no próprio juizados especiais, família e civil. E quando procurar vocês? Bem, em que momento? Quando a pessoa quiser, né? Quando a pessoa tiver a necessidade de um esclarecimento jurídico e precisar de um atendimento gratuito. Nós, em Juiz de Fora, estamos localizados na Avenida Rio Branco, 2281, 10º andar. É onde é realizado o primeiro atendimento da Defensoria Pública. Eu acho esse mutirão uma coisa muito importante, porque o que acontece? Nós temos uma grande parcela de pessoas na qual não consta o nome do pai, nem a certidão de nascimento, nem tampouco da carteira de identidade. Isso, com o passar do tempo, inclusive, cria distúrbios psicológicos e sociais, inclusive, também. Claro, né? Então, era uma coisa que, graças a Deus que está sendo feito, já deveria ter sido feito há mais tempo, né? Que é para poder devolver aquele cidadão a origem dele. Porque a importância do reconhecimento, que a gente fala sobre a questão dos direitos da personalidade, exatamente, hoje em dia se estendem até à saúde, né? Porque com os tratamentos que a gente tem avançados e tudo, a pessoa precisa saber a sua identidade biológica, até se precisar fazer um tipo de tratamento qualquer. Sim, através da anamnese, a gente sabe que hoje em dia existem patologias, né, doenças que elas são hereditárias, ou seja, são passadas de pai para filho. Então, é uma maneira que hoje em dia a gente tem, puxando o cadastro familiar,
e fazendo uma investigação sobre a paternidade e a maternidade, de nós conseguirmos prever, inclusive, alguma doença que aquela pessoa possa vir a ter. E com isso a gente fazer um tratamento profilático. Agora, sem esses dados, fica muito difícil nós conseguirmos fazer isso. Então, eu acho que através desse trabalho que vocês estão fazendo, além da parte psicológica ser assim, fundamental, vai ser fundamental também dentro da área da própria saúde daquela própria pessoa, daquele núcleo familiar que ali está instalado. E embora isso venha ao encontro da proteção do investigando, vocês têm que pensar também que protege um pai que às vezes não sabe que tem um filho, não é? Então, existem momentos em que a pessoa não teve aquele conhecimento, né? A genitora não informou que estava grávida por uma série de motivos, isso passam-se anos, tem uma série de problemas, então a gente também não pode privar o próprio exercício da paternidade. E tem aquele detalhe, né, mãe? Porque nós temos pais que procuram para fazer o exame. Acredito. E tem aquele detalhe, né? A mãe a gente sempre sabe quem é, o pai pode ser que a gente não tenha conhecimento. Então, eu acho que é importante, inclusive, para a própria mãe, muitas vezes, ela conseguir identificar, na realidade, quem é o pai daquela criança. E eu acho que isso daí vai fazer uma inclusão social muito grande. E o mutirão traz outras consequências também, porque a partir da identificação biológica vem o reconhecimento, certidão de nascimento e tal, e pode-se combinar alimentos, visitas, uma série de outros direitos decorrentes do próprio reconhecimento. Doutor, eu acredito que existam diversos motivos, né, para não estar aceitando paternidade. Quais são os principais motivos, às vezes, para um pai, por exemplo, né, não está aceitando, não está reconhecendo um filho ainda? Olha, as relações hoje, antigamente, né, os nascimentos vinham muito na relação do casamento, bastava o casamento, já havia presunção da paternidade. E hoje, com as novas formas de família, com a liberdade do mundo, vamos dizer assim, muitas vezes a pessoa quer verificar realmente, né, a paternidade daquele relacionamento, se surgiu mesmo daquele relacionamento ou não. Agora, eu queria até registrar que às vezes as pessoas ligam a falta do reconhecimento ao abandono. São situações diferentes, porque o que nós temos de pais registrais que abandonam os seus filhos, talvez seja maior. Né, que não cumprem com as suas obrigações legais de pagamento de pensão, de visita, de participação, de compartilhar a vida, eu acho muito pior. Antigamente o nosso núcleo familiar era diferente, né? Menina, por exemplo, se eu tivesse uma filha, alguém fosse namorar minha filha, eu ia saber quem era, qual era a família e vai por aí afora. A gente tinha um tempo. Apesar da expectativa do ser humano hoje em dia de viver mais, esse tempo diminuiu. Hoje em dia o verbo é ficar. Então, às vezes a pessoa conhece e demora um longo tempo para ficar com uma pessoa que é 2 horas, 3 horas, não sei. Então, eu acho que isso dificulta também... Doutor, mas às vezes a gente acha que conhece uma pessoa há 20 anos, né? Mas eu concordo com você. Vamos combinar. Não existe estigma para isso. Eu não estou entrando na parte desse tipo de caráter, sim, até da própria empatia que a gente possa ter. Mas que hoje em dia o ficar é muito mais rápido que na minha época, eu não tenho dúvida nenhuma que não. Tá? Eu acho que a liquidez dos sentimentos trazem esse turbilhão todo, né? E a própria vida vem caminhando de uma forma mais rápida. Exato. Agora as crianças têm que ter pai. Agora, até pegando o gancho do que o Magaldi falou, você acha que esses casos, né, de não reconhecimento da paternidade, eles têm aumentado, têm diminuído com o tempo? Como que... Olha, é interessante essa pergunta, porque a gente tem notado que a coisa continua mais ou menos do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que o que tem facilitado é que algumas legislações permitem, por exemplo, que a mãe vá ao cartório e decline o nome do suposto pai para que aquele documento, vamos dizer, seja enviado para o Ministério Público e lá eles possam fazer essa averiguação da paternidade. Então, tem alguns caminhos que têm facilitado essa investigação. E a própria falsa moralidade também, que
caindo por terra, fica mais fácil promover o processo de investigação. O filho que antigamente, vamos dizer, adulterino, não podia ser reconhecido, hoje não existe isso desde a Constituição, todos somos... Então, ficou mais fácil. Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Vamos falar. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com a doutora Ana Lúcia Leite, coordenadora regional da Defensoria Pública, sobre o mutirão Direito a Ter Pai. Agora falando sobre o cadastro do mutirão, né? Até quando vai esse período de cadastro e o mutirão mesmo vai ser realizado que dia? As inscrições estão abertas até o dia 15. Peço que as pessoas se organizem o mais rápido possível para levar a documentação, porque o exame será no dia 7 de outubro, na própria Defensoria, quando a coleta do material será feita pelo laboratório lá. A pessoa já sairá convocada para se reapresentar em 60 dias para que possamos abrir os envelopes do resultado de exame na frente dos interessados. O resultado do DNA, então, está saindo em 60 dias. Porque como normalmente um exame de DNA fica pronto em 30, mas como são muitos, o Tribunal de Justiça possibilitou isso para o Estado inteiro através da Defensoria, então é muito resultado que a gente tem que ter muito cuidado e o laboratório então pediu um pouquinho mais de tempo para fazer essa remessa. E se essa pessoa, né, se negue a fazer o exame de DNA? Foi como eu disse, nós não temos de maneira alguma poder coercitivo para convocar a pessoa. Nós convidamos, solicitamos a presença. Se a pessoa não aparecer, então o nosso assistido será encaminhado para pleitear na Justiça. Na Justiça, sim. A negatória presume a paternidade. Entendeu? Doutora, a negatória do exame. Mesmo depois do reconhecimento, como é que fica o pai se ausentar, mesmo depois do reconhecimento? Existe uma continuação em acompanhar os casos? Como é que é isso? A gente tenta, dentro do possível, orientar, mas a Defensoria Pública não tem essa capacidade de manter esse atendimento contínuo nessa parte mais psicológica, nesse viés de serviço social, que a gente precisaria ter um apoio de outros órgãos para fazer. Mas dentro do possível a gente presta a máxima orientação e fica com os canais abertos para que a pessoa possa retornar, perguntar ou, se houver alguma falta de pensão, visita, demandar nesse sentido. Mas vocês têm um grupo de assistente social que possa fazer previamente esse acompanhamento ou não? Não, doutor, infelizmente não. Nós temos uma assistente social voluntária na Defensoria. É isso? É sério? Uma pessoa muito bacana que trabalhou por contrato muitos anos na Defensoria e quando veio a aposentadoria ela solicitou se poderia continuar trabalhando voluntariamente. Claro, né? É a Leda que eu agradeço muito a participação dela na Defensoria. Agora, você no último bloco chegou a mencionar também o que o mutirão já foi realizado no ano passado. É o terceiro ano. É o terceiro ano. E qual que é a expectativa para esse ano em relação a esses outros anos anteriores? Bom, nós estamos com uma expectativa máxima de comparecimento, porque à medida que as pessoas vão vendo que vai dar certo, que simplifica, que evita um processo judicial, então a nossa expectativa é o comparecimento para a realização do exame, né? Porque não adianta fazer o cadastramento, tomar aquela vaga e no dia do exame não aparecer. Né? Agora, no período, além do mutirão, né, como que a Defensoria Pública pode ajudar essas pessoas, talvez não conseguiram o cadastro no mutirão, mas que ainda assim querem? Bom, aí é através do processo. A gente, né, faz o cadastramento da Defensoria normal, e se for o caso de uma investigação de paternidade, se não houver o reconhecimento espontâneo, porque nesse dia do mutirão, também com isenção de qualquer custo, a pessoa pode fazer o reconhecimento espontâneo. Então, tem situações que às vezes a pessoa, o marido morava longe, o companheiro estava a serviço em outro lugar, a pessoa, né, o neném nasceu, a mãe fez o registro e o pai não acompanhou. Pode ir lá na Defensoria que esse reconhecimento espontâneo será gratuito também. Agora, você poderia também passar algum contato para as pessoas que queiram tirar alguma... Olha, o contato é pessoal, porque esse tipo de informação parece incrível, mas dado por telefone gera confusão, gera dúvidas e incertezas. Então, eu peço o comparecimento de todos, mesmo os interessados, ali na Avenida Rio Branco, edifício Brumado, 2281, 10º andar.
Vocês têm algum site que as pessoas possam estar acompanhando os trabalhos de vocês, ou cadastrando, né? Para acompanhar os trabalhos da Defensoria, basta pôr Defensoria Pública Minas Gerais e para saber o andamento da Defensoria como um todo. Agora, todos esses processos de família, eles não são veiculados em nada na internet, porque são sob segredo de justiça. Perfeito. Mas é a pergunta que eu ia fazer. Do segredo de justiça. Já respondeu, já. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Na abertura dos envelopes, por exemplo, quem está presente, às vezes as pessoas não entendem, mas vai um parente junto. Eu peço licença, os nossos colegas também pedem, porque tem que ser privativo das pessoas envolvidas. E, inclusive, pessoas falecidas. A gente também pode fazer a investigação com avós pertinentes àquela relação. E como que está a procura até aqui, desde quando começaram a procura está natural, nós já estamos quase na metade, são 90 vagas, estamos começando ainda o período de inscrição e depois não tem como eu sair abrindo vaga, né? Porque os exames são fechados. E eu peço então para as pessoas irem rápido. Essas vagas foram preenchidas, né, nos últimos anos, nos outros anos? Foram preenchidas. Completamente preenchidas. Daí a expectativa também de preenchimento total esse ano, né? Do comparecimento. Já com experiências anteriores. E vocês têm essa expectativa de continuar realizando, né? Não, nós temos. Bom, não desejávamos, porque só fazemos o mutirão porque não há reconhecimento. Melhor que não fizéssemos. Mas, diante da necessidade, a Defensoria sempre empenha todos os esforços para fazer a composição político-social necessária à população. E eu mencionei anteriormente, no período fora do mutirão, vocês são procurados? Essa procura constantemente, continua? Muitas e muitas ações de investigação de paternidade, negatórias de paternidade, muitas. Mas aí já é uma ação judicial. Sim. Deixa de ser uma coisa como a gente está colocando aqui agora. E mais demorada. Exatamente, e mais custosa também. Mas Sim. O ideal é que se corra contra o tempo e faça da maneira gratuita, mais rápida. Agora, esse mutirão ele é realizado em todo o estado, né? Não só apenas aqui em Juiz de Fora. São várias cidades de Minas. Me parece que 40 cidades, porque esse ano a Defensoria Pública está fazendo 40 anos e nós envidamos todos os esforços para coincidir os números. Então, são 40 cidades e a procura, né, como que é a relação, né, das defensorias entre essas cidades? Por exemplo, se tiver algum caso que envolva outras cidades, existe também essa relação? Não, a pessoa tem que residir em Juiz de Fora para ser minha assistida. E o suposto pai, para onde ele morar, a gente manda a correspondência necessária, convocando. O ideal que a gente procura fazer é que a pesquisa, como eu repito, é saber o endereço mais certo, a forma de localizar mais certa, se for o caso, até um telefone de contato, para que a gente possa fazer essa aproximação. Uma curiosidade, qual foi a margem de sucesso das duas anteriores? O que do pai ir lá e vocês fazerem o exame, a pessoa reconhecer e sair dali realmente uma família? Olha só, nem sempre se sai uma família, porque tem DNA negativo, né? Mas nós tivemos de 75% a 78% de aproveitamento das inscrições. Muito bom. Agora, além desse mutirão Direito a Ter Pai, quais outras ações que a Defensoria Pública realiza também nesse sentido, né? Mutirões também? Sem ser, né? Bom, o próximo, logo em seguida, vai ser o próximo, aí já numa outra área, já é o mutirão do júri, que será realizado em setembro. Quando também, em parceria com o Tribunal de Justiça, foram levantados vários processos e que a Defensoria Pública vai atuar praticamente em todos. Uma curiosidade, por exemplo, uma pessoa conhece outra que ela já tem um filho pequeno e vive com essa pessoa há muitos e muitos anos, né? E esse pai não é um pai biológico. Sim. Ele pode ser reconhecido como pai legalmente na... Pode, mas através de um processo próprio. Tá? Aí, por quê? O relacionamento afetivo se sobrepõe ao biológico. Ok. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar do grupo Cavalete de Rua. Voltamos já. Você...